E aí, meninos e meninas, tudo bem? Oi, professor, bom dia. Bom E dia. aí, como é que vocês estão? De boas? De boa. Nós hoje temos algumas coisas para fazer. Bom, acho que todo mundo já sabe que próxima semana é a prova, né? Todo mundo já está sabendo. Meu filho está acordado. É uma onda, ele acorda e fica com um zoião grandão, assim. E querer dormir. Né? Fazer a chamada. E já já a gente começa. Ana Beatriz. Presente. Ana Luísa. Presente. Anselmo. Ariel. Arthur. Carla. Emily. Emily. Que João. João. José. Lourdes. Lourdes. Achei que tem que sair, né? Mas tudo bem. Milene. Riane. Bom, nosso roteiro até a prova é o seguinte. Hoje a gente fala sobre um assunto específico. O assunto é esse aí da prova. É o último assunto, que é localização e regionalização da Europa. Bem besta esse assunto, bem facinho. Na verdade, essa prova é bem besta, né? Bem facinho aí de vocês conseguirem assimilar, conseguirem aprender. Começamos a nossa revisão hoje. Eu passo as questões para vocês, né? E na próxima aula, que será uma aula dupla, né? Na quinta-feira, nós temos 2 horários. E aí nós vamos fazer a correção e retirada de dúvidas. Gostaria muito, muito, muito mesmo, né, que vocês respondessem a revisão e participassem da próxima aula ativamente, não passivamente. Ou seja, que vocês falem, que vocês tirem dúvidas, que vocês digam que vocês responderam, que vocês deem sinal de vida, porque depois disso é só a prova. Né? Então, é uma oportunidade aí ímpar para vocês conseguirem se preparar bem para a prova, né? Eu quero muito que vocês tirem nota boa, essa prova está bem fácil. E é a hora de aproveitar. É a hora de aproveitar, porque a primeira prova foi um pouco mais de análise, né? Um pouco mais de globalização, geopolítica, um tanto quanto mais difícil, né? Mais complexo. E agora tá papo, né? O que é um país transcontinental? Pá, 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 pá. Não é muito difícil mais. Né?
E aí, se vocês se prepararem bem, vocês vão conseguir tirar uma boa nota, com certeza. Vou começar a nossa aula. Nós vamos falar sobre a localização e regionalização da Europa. Muito bestinha isso aí. A gente vai aprender de uma forma bem tranquila esse conteúdo aí, que é o último para nossa prova, né? Logo de cara, eu acredito que vocês já estejam vendo aí, eu trago um mapa da Europa para vocês, né? Alguns destaques, né? Algumas coisas legais. Nós temos a Islândia, né? Que é aquela ilha, né, vulcânica que eu mostrei para vocês. Aqui é onde tem aquela seleção legal, né? Aquela seleção que todo mundo é filho de não sei quem, né? Gustafsson, Turdikson, não sei o que, som, tudo com som, né? No final. Aqui a gente tem algumas ilhas que pertencem à Dinamarca, né? A Groenlândia também pertence, mas a Groenlândia meio que já faz parte da América do Norte, né? Nós temos países grandes aqui, países de grande extensão territorial no norte da Europa, como a Noruega, a Suécia, a Finlândia. A Europa ela tem uma característica de ter muitos países pequenininhos, né? A Europa tem muitos países minúsculos, mas tem alguns países que são maiores, né? Podemos citar a Alemanha, podemos citar a Espanha, a França, a Ucrânia, a Turquia, mas, por exemplo, países como a Bósnia e Herzegovina, até mesmo como Portugal, como os Países Baixos, né? Que é ali onde fica a Holanda, né? A República Tcheca, são países pequenininhos, né? E aí a gente sempre tem aquela característica, né, de países menores do que Sergipe, do mesmo tamanho que Sergipe e tudo mais. Aqui nós temos a localização da Europa, né? No mapa mundi. A Europa fica aí no hemisfério setentrional, né? Ou no hemisfério norte, como a gente gosta de dizer. Nada no hemisfério sul. Isso aí é importante vocês lembrarem. E aí a gente tem também, por exemplo, o meridiano de Greenwich, que traz aqui, que ele faz uma linha, né? Quase que totalmente pegando aí a Europa como um todo para o Oriente. Ou seja, quase tudo fica a leste do meridiano de Greenwich. Para quem não sabe, o Greenwich é uma cidade que fica na Inglaterra, que nós temos o Reino Unido, né, que é onde fica a Inglaterra. Então, o meridiano de Greenwich passa aqui, beleza? Olha ele aqui, ó, a linha zero, tá vendo? Ele passa justamente aqui. E aí, né, tudo para cá é oeste, tudo para cá é leste. Então, a Europa está quase toda no hemisfério leste ou no hemisfério oriental. Dúvidas até então? Tranquilo? Assunto bem besta, né? Não sei nem por que eu pergunto se vocês têm dúvida. Mas vamos lá. E aqui, né, por exemplo, nós temos alguns países quase polares, né? Esse país grandão aqui é a Groenlândia. Temos alguns países quase polares. Se a gente voltar um pouquinho, nós vamos perceber algumas regiões da Rússia, né? Mais especificamente ali da Sibéria, a própria Islândia e tal, e tal, e tal. Países muito ao norte, né? E também alguns países que já ficam ali na zona tropical, né? Na zona temperada, né? A linha do Equador passa aqui embaixo, né? Não tem muita proximidade, mas fica pelo menos ali na zona temperada. Né? E aí nós temos algumas regionalizações da Europa. E aí eu vou pedir para vocês
abrirem nas páginas que eu vou pedir. O Ariel, eu sei que tem livro, as Anas, eu acho que tem. Deixa eu ver aqui. Página 106. Quem puder abrir, por favor. Ótimo, Ariel, obrigado. Página 106. Eu queria só que você lesse, Ana, por favor, esse parágrafo que começa assim: o continente europeu tem amplo litoral. Lê esses dois parágrafos para mim, por favor. Como você... É uma pergunta? Eu tava Não, lendo. aqui no o continente europeu tem amplo litoral, aqui do lado da imagem de satélite. Sim, já vi. O continente europeu tem muitos golfos, penínsulas, mares e outras feições geográficas. Tal fato favorece a utilização do transporte marítimo e facilita a construção de portos. A Europa destaca-se quanto aos aspectos históricos, principalmente por ter sido berço de povos significativos para a cultura ocidental, como os gregos e os romanos. Além disso, outros povos europeus colonizaram vastas extensões territoriais na América, Ásia, África e Oceania, sobretudo para exportar as riquezas naturais dessas terras. Com isso, dificultaram também sua cultura pelo mundo. Difundiram também sua cultura, muitas vezes impondo-se de diferentes formas. Pronto, aí está falando um pouquinho sobre essas questões naturais relacionadas aos golfos. O golfo é aquela característica, por exemplo, essa característica aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui a gente pode chamar isso aqui de um golfo, né? E a gente tem uma abertura e uma saída para o mar, né? Nós temos vários e vários golfos. Isso facilita muito toda essa questão hidrográfica, e isso a gente já viu. Essa questão hidrográfica da Europa facilita muito o transporte marítimo, né? Transporte marítimo, transporte fluvial, que é o transporte pelos rios. E aí fala um pouquinho sobre os processos colonizatórios, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Passando para a página 108, a gente começa vendo já essa imagem aí, que é a que está no slide também. Em 1914, nós temos um evento, né? Um evento muito forte, um evento mundial, que vai se estender até 1918. Alguém lembra o que seria? Primeira Guerra. Isso, a Primeira Guerra. Quando a gente tem a Primeira Guerra, muito bem, Ariel. Quando a gente tem a Primeira Guerra, ou seja, aqui no início ainda, né? Em 1914, a gente tem vários impérios. Não sei se vocês estão percebendo aqui, várias monarquias, inclusive. Monarquia é aquele que tem um rei, né? Nós temos a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, até hoje é uma monarquia, só que é uma monarquia parlamentar, né? Quem comanda o país são primeiro-ministro, essas coisas assim, e só tem lá uma família que vai ganhar dinheiro à toa, né? Que é a família real. Aí nós temos o Império Russo, o Império Turco-Otomano, né? O Império de extrema importância aqui na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano. Nós temos o Império Grego, o Império Sérvio,
o Império Austro-Húngaro, né, que hoje se transforma em Áustria e Hungria, né? E vocês percebam, né, que era bem diferente assim. Quando a gente passa da Primeira Guerra Mundial, já em 1922, a gente tem ali a criação da União Soviética. A gente vai estudar sobre a União Soviética, a gente vai aprender um pouquinho mais, especificamente sobre a União Soviética. Mas aí a gente está aprendendo de forma geral a localização e regionalização. Percebam que aqui nós já temos uma mudança, né, na Turquia e tal, né? E nós temos aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha, eu não vou saber precisar com vocês o ano, eu sou péssimo de decorar ano. Se eu não me engano, a Rússia adere ao socialismo em 1917. E em 1922 vira a União Soviética, né? Faz aquele conglomerado de países. Acho que é essa distância aí de anos. E aí nós temos, por exemplo, a derrota da Alemanha, do Império Austro-Húngaro. E aí a Alemanha, vejam, né? A Alemanha é grandona, né? E aí ela perde vários territórios. O Império Austro-Húngaro logo aqui, né? Perde vários territórios também. Nós temos agora a Hungria, a Romênia, a Áustria, a Tchecoslováquia, né? Percebam que a guerra faz com que a Europa modifique as suas fronteiras. Por que que isso acontece? Porque nessas guerras, principalmente aí, a Primeira Guerra Mundial, existia ainda a mesma disputa que existiu na Antiguidade, que é a disputa por território. Você invade outros países para você ganhar território. Hoje isso não acontece mais, né? Quando a gente tem, por exemplo, a Segunda Guerra de 39 a 45, a gente tem cientistas alemães dizendo, e aí tem até um geógrafo chamado Friedrich Ratzel, que ele diz que existe o espaço vital. O que seria o espaço vital? Para que um país ele tenha mais força, ele precisa ter mais espaço para a vida. Ou seja, ele precisa ter mais território. Então, Ratzel, ele defende que quanto mais território um país tem, isso faz, claro que Ratzel não foi o responsável pela criação da guerra, não é isso. Mas isso faz com que uma corrente acadêmica, ou seja, cientistas, pessoas da academia, da universidade, né, não sei se vocês sabem, mas a gente chama de universidade de academia, tá? Na verdade, a academia de maromba, né, de músculo, ela foi criada depois, né? O primeiro conceito de academia é a academia científica, né? Onde nós treinamos o nosso cérebro. Então, quando a gente fala de academia, a gente fala de universidade, de entidade científica, né? E aí nós temos aqui, né, ainda, tal, os Países Baixos e tal. Mas é importante a gente ter algumas mudanças aqui no Império Turco-Otomano e algumas mudanças aqui no Império Austro-Húngaro e no Império Alemão, né, onde nós temos toda essa divisão aqui, né? E aí nós temos a criação da União Soviética, papapá. Percebam que todos esses novos países em vermelho aqui, né, são decorrentes da Primeira Guerra Mundial, todos esses em vermelho, né? E aí a gente parte, já avança um pouquinho no tempo, para a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente tem a Segunda Guerra Mundial, vocês lembram qual o país europeu que sai vencedor da Segunda Guerra Mundial? Ou vocês não estudaram ainda?
Segunda Guerra. Os Estados Unidos? Ah, País europeu, país europeu. país. Nós temos um país importante europeu que sai vencedor e um país vencedor importante que é os Estados Unidos. E é onde começa essa polarização, né? Já dei bem a dica aí para vocês. Estados Unidos e bora lá? Eita, que esse branco. Eita, que esse branco. União Inglaterra. Soviética, Carla, muito bem. União Soviética, né? Muito bem, gente, muito bem. E temos alguns países perdedores, né, na Segunda Guerra. Claro, eu estou falando dos principais, porque tem aí os aliados que foram apoiados e tal e tal. Mas perdedores, países perdedores, a Itália e principalmente a Alemanha. Vocês conseguem localizar a Alemanha aí nesse mapa? Áustria, Suíça, não, é Tchecoslováquia, Áustria. Não. Não, isso aí é mais para a Primeira Guerra Mundial, né? Onde a gente tem a redução do Império Alemão. Queria saber se vocês conseguem localizar aí. Ó, é porque eu tô com o mouse, eu não tô com o qual. A seta sai bem feia, né? Aqui, ó. RFA e RDA. Vixe, que seta feia. É que eu tô sem a caneta aqui. Tô com preguiça de ligar. RFA, República Federativa da Alemanha. RDA, República Democrática da Alemanha. Beleza? Aí nós temos a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Vocês devem lembrar, eu acho que foi, Ave Maria, eu sou péssimo de número. Não contem isso para o professor Vitor. Vocês vão chegar para o professor Vitor e vão dizer assim, na verdade é Luciano, né? Vou chegar para a Luciana e vou dizer assim, Luciano, o professor Jonathan estava ali explicando sobre a criação do Muro de Berlim e tal, e ele não estava lembrado dos anos, ele só estava lembrado da época que aconteceu. Aí ele vai me demitir, né? Porque eu sou péssimo de data mesmo. Mas depois da Segunda Guerra, a gente sabe que o mundo ele se dividiu entre países socialistas e países capitalistas. Especificamente, a Alemanha dividiu o seu território entre a Alemanha Oriental, que é a RDA, que é um país socialista, e a Alemanha Ocidental, que é a Alemanha capitalista, né, controlada ali pelos Estados Unidos. Então, um era controlado pela União Soviética e o outro era controlado pelos Estados Unidos. E aí, se eu não me engano, em 1962, vamos até conferir aí se estou falando alguma asneira aí. Criação do Muro de Berlim. Eu não me lembro muito bem onde eu vi essa data. Pronto, 61. Errei por um ano, né? Eu me lembro que eu tinha visto em algum lugar essa data aí. E ele é derrubado em 89, isso aí eu já sabia, né? Porque 91 é o fim da Guerra Fria, 89 é a derrubada desse muro. O Muro de Berlim, minha gente, criado em 61 e não 62, ele marca a divisão do mundo. Bem na capital da Alemanha é construído um muro que separa a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Vou repetir para vocês. A Alemanha Oriental, que é a Alemanha controlada pela União Soviética, era a República Democrática da Alemanha.
E a Alemanha Ocidental era a República Federativa da Alemanha, que era a Alemanha capitalista. A gente sabe que o socialismo na União Soviética não deu certo, né? Isso aí todo mundo está careca de saber, né? Eu ainda não, né? Mas existiam muitos conflitos ali, muita gente tentando pular o muro, tentando invadir por outros lugares, muita gente morrendo, muita gente sendo presa, famílias que foram separadas por esse muro. Esse muro ele vai perdurar de 61 a 89, então vocês imaginam aí quantos anos a Alemanha fica simplesmente dividida, né? Mas basicamente essa era uma regionalização utilizada depois da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental socialista, a Alemanha Ocidental capitalista. A Alemanha Ocidental mais desenvolvida consegue se recuperar mais rápido graças ao Plano Marshall. Plano Marshall ali que foi criado pelos Estados Unidos, né, para recuperar os países perdedores da guerra. Então a Alemanha recebe muita ajuda dos Estados Unidos, e digam aí, né? Os Estados Unidos destrói basicamente a Alemanha e depois vem e ajuda a reconstruir. Isso é um sinal de poder, né? Isso é uma atitude de poder. Eu tenho o poder para destruir e reconstruir. Né? E os países socialistas ficaram com a raspa do tacho, né? Que é os países que ficaram pobres, aqueles países que não tinham alimento suficiente. Por quê? Porque os países socialistas eles precisam do Estado para poder fazer a distribuição de renda. Mas a União Soviética, que era o Estado responsável por esses países, estava mais preocupada nas corridas armamentista e espacial, ou seja, de mandar um homem para o espaço, de construir uma arma nova, e aí deixava de lado essas funções que são básicas para uma convivência no meio social, né, do socialismo. Então a gente sabe aí que o socialismo não deu certo. Aí esse muro ele é derrubado em 1989, simbolizando a queda do socialismo. E a Guerra Fria acaba em 1991 com o fim da União Soviética. A União Soviética vira a Rússia, vira os outros países. E aí nós não temos mais todas essas questões. E aí, para finalizar essa parte, especificamente falando, nós temos as tentativas coloniais, né, as iniciativas coloniais. Aí nós temos um mapa mundo, pelo Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494, e essa data eu me lembro, não se preocupe. E esse tratado ele é assinado, percebam que o mundo ele é dividido, certo? Entre Portugal e Espanha. Não sei se vocês perceberam no decorrer da história, e no decorrer aqui do que eu estou contando para vocês, que a Europa sempre se colocou como o centro do mundo. A começar pelo meridiano de Greenwich, porque se a Terra é redonda, automaticamente ela não tem meio, né? Mas aí, né, o meridiano de Greenwich ele é colocado justamente na Inglaterra, mais uma tentativa de colocar a Europa como centro do mundo. Invenções como, por exemplo, a pólvora, que é uma invenção asiática, ela é trazida para a população como uma invenção europeia, né? E muitas outras coisas. O surgimento da cartografia, né? Então, muitas coisas são feitas para que a gente ache e coloque a Europa como centro do mundo. É tanto que hoje, além de a Europa ser um país, ser um continente desenvolvido, a gente enquanto americanos, enquanto africanos e tal, a gente sempre procura ser parecido com o padrão europeu, né? Tudo na Europa é melhor, a sociedade na Europa é melhor, os transportes são melhores e tal e tal.
E aí a gente acaba causando ainda mais esse preconceito, né? No momento que a gente não respeita essas questões. E aí o Tratado de Tordesilhas, eu não sei se vocês já estudaram sobre ele, mas eu acredito que sim. Se o professor Vitor tá aqui há mais de 2 anos, ele deve ter ensinado para vocês sobre o Tratado de Tordesilhas, talvez no 7º ano. E aí a gente tem, né, o Tratado de Tordesilhas dividindo o mundo a ser colonizado entre Portugal e Espanha. É por isso que, por exemplo, o Brasil fala português. Porém, né, nós temos algumas questões, né, relacionadas, por exemplo, à questão do México, à questão de todos os países da América Central, a questão de todos os nossos vizinhos, excetuando-se a Guiana Francesa. Todo mundo fala espanhol, minha gente, né? Todo mundo fala espanhol. E o Brasil, que era o único território ali que fazia parte de Portugal, foi colonizado justamente por aqui, pelo litoral, porque a Ásia, né, as Índias pertenciam a Portugal. Eles tentaram sair daqui e achar rotas novas para as Índias e acabaram achando o Brasil. É por isso que a gente diz que foi por um acaso e ao mesmo tempo não foi, porque eles tinham a intenção de descobrir uma nova terra, uma nova rota. Eles descobrem o Brasil por acaso porque eles não esperavam encontrar um território tão grande e que seria transformado no Brasil depois. E aí a gente percebe aí a divisão territorial no Tratado de Tordesilhas. Gente, o conteúdo aí é esse bestinha mesmo. Vocês têm alguma dúvida aí? Algo a acrescentar? Deu sono, não foi vocês, não foi? Eu também já estou com sono. Cadê vocês, meu povo? É isso mesmo. O conteúdo é esse. Né? Onde é que a Europa fica? A regionalização da Europa, né? No próximo semestre é que a gente engrossa um pouquinho o caldo. A gente fala de União Europeia, e aí a gente não fala apenas sobre o que é, a gente fala sobre conflitos, sobre processo histórico, sobre Brexit, sobre várias outras coisas. Então, a gente fala sobre Ásia no próximo, no próximo semestre. Então, muita coisa para ver ainda. Mas Europa, localização, regionalização, é basicamente isso. Nós temos 3 momentos importantes, só para recapitular: na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e depois pós-Segunda Guerra Mundial, né, onde a gente tem a divisão lá. Talvez essa seja a mais importante e mais expressiva, que é justamente aquela divisão que é feita entre Estados Unidos e União Soviética, que divide ali, forma a cortina de ferro, né, que é a cortina ali dos países socialistas. Beleza? Vamos para a revisão, né? Vou passar para vocês o procedimento correto. Não, vamos fazer o seguinte, vou mostrar para vocês alguns lugares. Ah, Lourdes, você teve uma irmãzinha ou irmãozinho? Irmã, legal. Tem muito tempo já? Queria perguntar um negócio. A Ana Beatriz. Ana, se você quisesse ir a um país europeu, em qual você queria ir?
Eu iria para a Itália. Por quê? O porquê é bem importante. Da culinária. E segundo, porque eu acho que é muito bonito. Legal. Ariel, Não sei não, tô pensando. tá pensando? Pense aí. Ele ia pra Bélgica, É? Por quê? porque ela é pequenininha, aí dá pra ir em todos os lugares e ainda fica perto da França e da Alemanha. Top. Na verdade, você gostaria de fazer um tour ali, né? Pela Europa, né? Tem como fazer isso, viu? Você pega aqui esses países, todos eles têm ferrovias que levam entre os países, tá? Vocês conseguem facilmente fazer esse trajeto aí. Gostei da Itália, da Bia, né? Queria ir para a Itália para conhecer a culinária. Olha, eu nem sei para onde eu queria ir, mas assim, eu gosto muito como eu sou professor de geografia e tal, eu gosto muito de questões mais relacionadas à geografia. Talvez eu gostaria de ir na Suíça, ver lá os Alpes, né? Talvez eu gostaria também de ir na França para ver os Pirineus, né? Que são aquela cordilheira, como mostrei para Isso é vocês. legal por causa do chocolate. Né? Tem tudo isso, sabe? Talvez eu gostaria de ir na Espanha por conta da Catalunha, eu ia dar um pulo na Catalunha, visualizar como é que as pessoas de lá são diferentes das pessoas madrilenhas, né? Tudo isso, eu acho que seria bem interessante. Professor, eu acho que os Estados Unidos não têm geografia. Por quê? Como foi que você chegou a essa conclusão? Eles pensam que o Brasil é uma África. Na verdade, é o rótulo, né? Na verdade, é o rótulo. Porque assim, vamos lá, fazer um exercício bacana com vocês aqui. Quando vocês veem a palavra África, no que é que vocês pensam? Vamos aqui anotar. Vai dizer aí. Quando eu falo para vocês assim, África, Ariel falou fome, Carla falou pessoas negras, Eu penso nos desertos e eu acho. desertos, mais. Eu penso naquelas roupas bem estampadas, sabe? Roupas floridas. Sim, é muito bonito. Ah, sim, é muito bonito mesmo. O que mais? Falta a Lourdes falar aí. Cultura, legal. Ótimo. Eu vi, Luiz. Então, assim, né? Tudo isso aqui a gente pensa em África. Né? Quando a gente pensa em África, a gente pensa em tudo isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. No Brasil tem fome? Tem, Pessoas negras? tem. Deserto não tem, né? Tem clima semiárido. Tem roupa colorida? Sim, no Carnaval, São João. Tem cultura? Culturas diferentes? Então tudo é uma questão de rótulo. Porque a gente rotula a África dessa forma, sendo que os outros países também têm. Se você, quem gostar de futebol aí, pega a seleção da França é majoritariamente negra.
Então, esses rótulos, eles são colocados diante do preconceito, diante de questões históricas, principalmente. A África, ela foi muito judiada na sua história, né? Vocês sabem disso. A África forneceu escravos. Isso é muito triste para a história da humanidade, né? E por conta disso é que hoje você associa a fome, a miséria, a pobreza. Mas tudo isso você tem nos outros países, né? A mesma coisa da Europa. Quando você pensa em Europa, você pensa em moda, em metrôs, digam aí mais. A gente fala de Europa, vou apagar aqui. O que é que vocês pensam? Deixa eu olhar o chat. Vocês estão falando alguma coisa por lá. Na Rainha Elizabeth. É isso aí, na Rainha Elizabeth. Ou seja, numa monarquia, né? A gente pode citar assim, né? Quando a gente fala de Europa agora, a gente falamos de África e falamos de Europa. Eu penso naqueles soldados com aquele chapéu grande engraçado. Certo, exército forte, né? Aqueles soldados britânicos ali, né? A gente pensa em moda, eu penso em moda, né? Moda é muito forte na Itália, por exemplo. Aquelas roupas de frio que as pessoas dizem que é mais elegante. Sim, né? O sistema de transporte extremamente avançado, né? Ou seja, aí a gente pergunta, tem fome na Europa? Tem. Desigualdade? Tem. Pessoas pobres? Tem. Riqueza cultural? Tem. Roupa colorida? Tem. Então é uma questão de rótulo, né? Tudo é uma questão de rótulo. Uma coisa é você dizer que o IDH da África é mais baixo do que o da Europa. A gente está falando de um indicador, né, que é um indicador de desenvolvimento e subdesenvolvimento, que é verdade. A gente sabe que o IDH africano é o pior do mundo. E isso representa que a África é um país, é um continente, eu estou confundindo toda hora, é um continente com muitos problemas. E a Europa é um continente que tem poucos problemas. Mas não deixa de ter um e outro. Então, esses rótulos aí, eles devem ser retirados da nossa cabecinha. E aí, quando a gente vê, por exemplo, a África, a riqueza cultural africana, conforme demonstrado aí pela Lourdes, pela Ana, né? A gente percebe um símbolo de resistência muito forte à colonização. Nós não conseguimos resistir à colonização portuguesa. 94% dos indígenas foram extintos da face do território brasileiro em cerca de 200 anos de colonização. Então, nós não conseguimos resistir como a África. Então, a gente tem que focar também nas qualidades, nessas forças, nessas expressões. A expressão tribal, a expressão cultural, a expressão linguística. A gente tem lá na África diversos idiomas que são tribais, que são utilizados na prática, mesmo que oficialmente o país fale inglês, fale português, fale francês, por conta dos colonizadores europeus. Então, eu já tive a oportunidade de conhecer alguns africanos. Por exemplo, eu conheci um cara de Moçambique, que inclusive ele faleceu, que ele falava para mim, né? A gente fala português nas escolas, nas universidades, na mercearia, na praça, a gente fala a língua tribal. A gente não está falando português entre nossos familiares, entre os nossos amigos. A gente fala quando a gente vai num lugar oficial, né? Vai pegar um ônibus, aí tá lá o ônibus escrito em português. Vai num jogo de futebol, aí tá lá as instruções em português. Moçambicano, né? Então é isso. Essa força que a gente tem que trazer. E a Europa, e aí vocês vão aprender quando a gente passar essa fase, for para o próximo período, né, próximo semestre,
a gente vai aprender que a Europa tem muitos problemas e que dificultam, inclusive, as relações da União Europeia. E a gente começa a ver que a Europa não é esse paraíso na Terra que a gente acha que é. Tem muitos problemas de xenofobia, tem muitos problemas de ataques terroristas. E a gente vê muito isso nesse território especificamente, tá bom? Um beijo para vocês. Na próxima aula, revisão. Não faltem, em nome de Jesus, tá? Para que a gente possa revisar bem e vocês possam fazer uma prova top. Beijo, tchau, tchau. Até quinta-feira. Tchau. Tchau.